Fala aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Filé aqui mais uma vez e vamos falar um pouquinho hoje sobre a repercussão de um vídeo que eu fiz semana passada que deu muito o que falar, muitos comentários bacanas, então já agradeço e já obrigado a galera que comentou, isso me ajuda muito, me incentiva a criar mais conteúdo. Eu respondi, tentei responder a todos ali, depois vou entrar lá e responder o restante das pessoas que ainda não deu tempo, mas teve duas pessoas especificamente que deixaram comentários bem desagradáveis que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, então roda a vinheta pra gente conversar um pouco. Bom, galera, então vamos lá falar um pouquinho sobre o que aconteceu no meu último vídeo. Eu já agradeço aqui de novo, muito obrigado pelos comentários, teve muita gente que comentou ali, a maioria deles esmagadora, com comentários bem relevantes, bem interessantes, muito obrigado. Mas, infelizmente, teve dois comentários ali bem desagradáveis, inclusive até tentei responder um deles, depois vi que não dava, removi, deletei e bloqueei os dois idiotas do meu canal. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, pessoal. Eu vou começar falando aqui que esse tipo de pessoa não representa os portugueses, tá? Muito pelo contrário, a maioria dos portugueses, Portugal de maneira geral, é muito acolhedor com imigrantes, principalmente com brasileiros. Os brasileiros aqui tem muito, vocês sabem, é a maior comunidade de imigrantes, se eu não me engano, aqui em Portugal. E quando a gente chega, nós somos sim muito bem recebidos, muito bem recolhidos aqui, eles nos ajudam bastante. Até às vezes quando você vai ali pedir ajuda em serviços públicos, você é bem atendido, então não tem problema nenhum com isso. É lógico, pessoal, a cultura local, o jeito deles é um pouco diferente do que o Brasil, do que o brasileiro, então eles são mais diretos, são mais grossos por natureza, mais grossos entre aspas, mas nunca com falta de educação, nunca com preconceito ou coisa do tipo, muito pelo contrário. A maioria dos portugueses são muito amorosos. Eu amo Portugal e não tenho dúvida de que eu só resolvi ficar aqui por causa dos portugueses, por causa desse acolhimento, desse amor que ele mostra com a gente. E pessoal, um outro exemplo disso é a própria guerra da Ucrânia agora, que Portugal foi um dos primeiros países a abrir as portas para receber os ucranianos, então a gente já encontra aí no dia a dia na rua alguns ucranianos passeando. Então pessoal, Portugal tem um histórico muito bom, é um país extremamente agradável e acolhedor a imigrantes, mas infelizmente esse tipo de pessoa está por aí, existe e não é exclusividade de Portugal, em todo lugar tem, no Brasil também. A gente vê aí, por exemplo, o atual governo mais xenofóbico, isso é impossível, é uma vergonha para o país. E aqui em Portugal também tem esse tipo de pessoa, e infelizmente essas pessoas acabam vindo aqui comentar no meu vídeo. Eu não sei porque ainda continuam aqui assistindo o meu canal, tem tanta gente aí que falam merda e as pessoas se sentiriam mais confortáveis e agradáveis no vídeo deles e vem aqui encher o saco e eu tenho que ficar aqui respondendo e falando o óbvio. Às vezes não tão óbvio, né? Porque se as pessoas não conseguem chegar não é tão óbvio assim. Mas para falar um pouquinho então, pessoal, dessa situação que Portugal vive, que basicamente é uma alta, muito alta, demasiado até, nos valores de comida, de aluguel principalmente, é um problema que muitos países estão sofrendo. E que aí você escuta alguns portugueses falando que isso é um problema de brasileiros, de imigrantes que estão chegando aqui. Inclusive, um dos comentários desse idiota que deixou no meu canal foi que os brasileiros são ordinários, usurpadores, que acabaram com o seu país e agora, com o seu país, o Brasil, né, e agora chegam aqui, querem vir para Portugal para acabar com aqui também. O problema é esse, o problema são os brasileiros. Bom, foi nesse nível para baixo, tá, pessoal? Mas o que essas pessoas não entendem é que a quantidade de imigrantes chegando aqui em Portugal, não só brasileiros, é uma estratégia do próprio governo. O próprio governo português tem como estratégia trazer imigrantes para suprir a demanda de profissionais aqui no mercado. Inclusive tem um comentário de um português aqui, do Pedro. Muito obrigado, Pedro. Ele deixou vários comentários, um deles ali bem grande, bem detalhado. Ele morou por 40 anos no Brasil, depois voltou agora, recente, faz 6 anos, voltou para Portugal para morar aqui. E ele diz ali que sempre foi assim, Portugal é um país pobre, galera. Portugal não é um país, apesar de estar na Europa, integrado à União Europeia, não é um país, uma potência econômica. As condições, óbvio, melhoraram depois que ele entrou na União Europeia, mas não é tão assim, não tão boa assim economicamente falando, em relação, por exemplo, à Alemanha, Inglaterra, essas outras potências econômicas. Portugal sofre sim, e grande quantidade dos jovens portugueses acabam não ficando no país por ter condições de trabalhos melhores em outros países aqui na redondeza. E como essas pessoas, por integrar a União Europeia hoje, têm uma certa facilidade burocrática, eu diria, para chegar em outros países
e arrumar emprego com mais facilidade, é muito fácil elas saírem daqui e migrar para outro lugar para conseguir arrumar emprego lá e receber e ter uma vida melhor. E muitos desses portugueses foram para outros países, pagaram as contas lá, conseguiram se reestruturar, depois enviavam dinheiro para cá, construíram casa aqui, compraram terrenos aqui, para um dia voltar a morar e nem sequer voltaram. Muitos deles, é óbvio, depois que você chega do país, acaba fazendo a vida por lá e as condições mudam, você acaba ficando. Então Portugal vive um problema de ter muitos jovens saindo do país e depois não tem profissionais para suprir a demanda do mercado local. E pessoal, de uns anos para cá, Portugal tem tentado criar e se ingressar como um polo tecnológico dentro da Europa. A demanda pela área de TI é muito grande, não só na Europa, no mundo inteiro. E Portugal, por ter uma mão de obra boa, com um preço muito atrativo, às vezes você tem, por exemplo, um dev da mesma tecnologia aqui, ganhando 50% de um salário que o mesmo dev ganharia na Alemanha ou na própria Inglaterra. Então, quando você tem esse custo muito mais baixo, você acaba atraindo empresas para vir para cá. E é por isso que tem muitas empresas vindo para Portugal para contratar aqui mão de obra barata. E não é só da Europa, tá, pessoal? É lógico, você encontra muitas. Depois que eu cheguei aqui, você encontra muitas propostas da Inglaterra, da Alemanha, pessoal. Quase que toda semana eu recebo ali, até porque eu falo um pouco alemão, não falo alemão, mas eu fiz 2 anos de alemão, então dá para arranhar um pouquinho, leio até algumas coisas. Eu coloquei isso no meu perfil e tem muitas empresas alemãs que vêm aqui fazer proposta da Inglaterra, da França, Luxemburgo, enfim, e até dos Estados Unidos, galera. Tem muita gente que eu conheço aqui recebendo propostas de empresas dos Estados Unidos que estão vindo para cá, abrindo escritório aqui em Portugal para contratar mão de obra barata, mesmo com essa diferença de fuso, vale a pena, a mão de obra é muito barata. Então Portugal cria essa estratégia econômica de se tornar um polo tecnológico, junto com a estratégia econômica de trazer imigrantes para suprir a demanda no mercado. É óbvio, pessoal, que teria muitos imigrantes chegando aqui. E isso ajuda o país a arrecadar mais dinheiro, porque junto a isso, pessoal, Portugal tem outro problema. A população portuguesa é uma população velha, ou seja, de idade já avançada. E quando você tem bastante pessoas com idade mais avançada, por consequência das pessoas recebendo aposentadoria, dependendo ali da previdência do governo, uma hora, pessoal, esse dinheiro acaba. O que o governo faz é tentar suprir essa demanda local para que essas pessoas que estão trabalhando, na maioria agora imigrantes, pagando imposto, aí sim consigam esse dinheiro para pagar a previdência, para pagar a aposentadoria dessas pessoas mais velhas. Então, o que essas pessoas não entendem é que a estratégia do governo e os próprios imigrantes estão ajudando a economia local, fazendo injetar dinheiro aqui, ou seja, empresas injetando dinheiro aqui para que a economia cresça, para que o país prospere. E isso é uma estratégia super válida e muito boa, tá, pessoal? O grande problema, e outros países também já fizeram isso, a própria Alemanha está facilitando aí, eu vi uma notícia agora recente, está a Alemanha facilitando a entrada de imigrantes, tentando tirar um pouquinho a burocracia ali para tentar atrair mais pessoas. Portugal tem um visto bem interessante, inclusive vou fazer um vídeo, um dos inscritos aqui no canal pediu, vou fazer um vídeo explicando mais sobre empresas Tech Visa, então fica ligado. Se você tem interesse, já se inscreve aí para não perder os vídeos futuros que eu vou falar sobre isso, é bem interessante. Mas tem outros países que fizeram essa mesma estratégia, pessoal, de trazer imigrantes para suprir a demanda no mercado local. Mas o grande problema aqui em Portugal é que o governo não preparou o mercado, não estava preparado para receber esses imigrantes. Então você vê muitas pessoas chegando aqui. É óbvio, tem muitas pessoas que vêm para cá sem documentação, vêm na sorte, vêm na loucura e acabam se ferrando depois disso. Mas Portugal também não ajudou, pessoal. É muito difícil encontrar informação sobre documentação, você não tem esse suporte. Às vezes você vai no serviço público, eles não te passam todas as informações necessárias de cara, você tem que voltar lá diversas vezes e fica naquele pingado, ou te manda para outro lugar. E galera, você vem para outro país, tem toda a dificuldade cultural, longe da sua família, às vezes as pessoas vêm sem dinheiro, não tem ali muito recurso para conseguir ir atrás e resolver esses problemas, e é aí que mora o grande problema, pessoal. Essas pessoas acabam aceitando condições de trabalho muito ruins. Existem pessoas que tiram proveito disso aqui em Portugal, tá? Sabem que muitas pessoas chegam sem documentação e precisam de dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês já, para comer, e aí contratam com situações, a gente vê notícias aqui até de empresas sendo fechadas com quase situações de escravidão ali, com salários ridículos e cargas horárias altíssimas. E infelizmente as pessoas vêm para cá e acabam passando por esse tipo de situação.
E é muito difícil, galera, porque imagina você ter que chegar aqui em Portugal com um salário mínimo de 750 euros aproximadamente, e aí você pega um exemplo aqui de Porto. Se você vier com a sua família, o cara vem casado com um filho, você vai querer alugar ali, por exemplo, um apartamento com pelo menos mais um quarto, né? Um T2, que tem 2 quartos. Galera, um T2 aqui em Portugal, se você achar, milagre, se você achar um T2 a 750 euros numa zona razoavelmente boa aqui em Portugal, é um milagre. Se você tem um salário mínimo de 750 euros e o próprio aluguel é 750 euros, como é que você vai sobreviver, velho? A conta não fecha, a conta não bate. Inclusive tem até um outro youtuber aqui, que um amigo meu da Alemanha zoou, e até legal a fala que ele colocou, que o cara fica glamourizando a pobreza, né? O cara brasileiro chegou aqui em Portugal, já faz até um tempo, aí o canal dele é até bem conhecido, e morava num quartinho, 2x2, um cubículo, passando necessidade ali, falava, segundo ele, que conseguia sobreviver e comer bem com 60 euros por mês. Cara, é mentira, velho. O cara fica glamourizando a pobreza. Pô, se você tá numa... Eu sempre falo, você tá numa situação razoável, você tá numa situação mais ou menos aí no Brasil, você acha que o Brasil tá ruim? Galera, Portugal também não tá tão diferente. Portugal e outros países, não é exclusividade só daqui, vivem um problema hoje. A gente tem uma crise quase que global. A guerra aqui na Ucrânia atrapalhou bastante. Você vê altas do preço em quase tudo. Então não é exclusividade do Brasil passar por uma situação ruim. Portugal também vive o mesmo problema. Então às vezes, dependendo da sua situação, não vale a pena sair do Brasil para vir aqui para Portugal. E o cara ficava lá, eu conquistei meu sonho. Tudo bem, se você tem o sonho de morar em Portugal, eu mesmo incentivo, venha. É um país incrível, eu amo Portugal. Mas venha consciente, venha sabendo que você vai enfrentar dificuldades. Portugal não tá assim tão bonito para trazer imigrantes agora. Inclusive, tem um outro comentário de um brasileiro que eu achei bem interessante. Ele trouxe um ponto que é o seguinte: eu falei que a alta dos aluguéis não ajuda, ele não está numa época tão boa para emigrar. E ele falou, mas isso daí, se você esperar 5 anos, os aluguéis vão aumentar na mesma e também não vai resolver. Então, qualquer época é época boa para você emigrar, venha preparado e tal. E não é bem verdade. É óbvio que os aluguéis vão aumentar em 5 anos, pessoal, isso é normal. As coisas vão aumentar gradualmente. Mas o problema é a relação, a porcentagem desses aluguéis em relação ao seu salário. Se esses aluguéis hoje pegam praticamente 100% do seu salário, cara, é impossível você emigrar, não é um bom momento. Se você tem 5 anos, os aluguéis aumentando, mas o seu salário aumentando mais proporcionalmente aos aluguéis, você tem uma relação melhor aí, entendeu? Vai te sobrar mais dinheiro para você conseguir pagar as suas contas, comer, viajar, e é aí que você tem que migrar. Então, o que eu diria é, nesse momento, essa relação não está tão boa em relação a custo de vida aqui em Portugal e o quanto você ganha. Então, pessoal, não é um bom momento para emigrar. Mas o problema não são os imigrantes. O que essas duas pessoas, que esses dois idiotas comentaram, é totalmente fora da caixa. São burros, no mínimo, para dizer o mínimo. O problema não são os imigrantes. Muito pelo contrário. Os imigrantes que chegam aqui, a maioria deles documentados, pagando o imposto para que o país cresça, ajudando a economia local, esses sim são a solução, eles estão ajudando o país. Esses que não conseguem trabalho, têm dificuldade de documentação, é um problema do governo. O governo precisa, de alguma maneira, ajudar essas pessoas, trazendo mais infraestrutura, trazendo mais informações para que essas pessoas consigam, sim, tirar os seus documentos e aí, sim, arrumar um trabalho digno, pagar imposto e regularizar a situação aqui dentro do país, tá, pessoal? Então, a situação é muito complicada. De novo, eu sempre alerto em todos os meus vídeos, pessoal. Tomem muito cuidado com youtubers aí, influenciadores, falando que aqui, nossa, vem, porque você vai ganhar X euros e o custo de vida em Portugal é super baixo. Galera, mentira. Tomem muito cuidado, não é a situação atual e você pode acabar aí chegando e passando por dificuldades, beleza? Recado rápido, recado dado. Se você curtiu o vídeo, deixa o gostinho, comenta, porque isso vai me ajudar muito e me incentivar a criar mais conteúdo. Se não curtiu, deixa o dislike também, não tem problema nenhum. Isso vai mostrar o tipo de conteúdo que eu consigo trazer para agradar mais vocês, beleza? E claro, se você conhece alguém que tem interesse nesse tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo para ajudar o canal, também é bem interessante. Beleza, meus queridos? Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Fui!